Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Ana Paula Venâncio e eu vou apresentar agora para vocês o instrumento de medição varímetro. Os objetivos dessa apresentação é definir o conceito de varímetro, descrever a constituição do varímetro, descrever o princípio de funcionamento e citar algumas aplicações. Das ferramentas inventadas pelo homem, a unidade de medição foi uma das primeiras. As sociedades primitivas já realizavam medições rudimentares para diversas tarefas, como construções de habitações de tamanho e formas apropriados, moldagem de roupas, troca de alimentos ou materiais, entre outros. Inicialmente, as medidas eram inspiradas no corpo humano. Porém, medidas elétricas só podem ser realizadas com instrumentos de medição, que permitem a mensuração de grandezas cujo valor não poderia ser determinado através dos sentidos humanos. O varímetro é um instrumento de medição utilizado para medir a potência elétrica reativa de um circuito. E o que é essa potência elétrica reativa, né? É a potência usada para criar os campos eletromagnéticos das cargas indutivas, ou seja, né, não realizam o trabalho efetivo, mas é necessária e consumida na geração dos campos eletromagnéticos responsáveis pelo funcionamento dos motores, transformadores e geradores. Basicamente, é semelhante ao vatímetro, mas é incorporado ao aparelho indutores e capacitores ligados à resistência ohmica do medidor para gerar uma mudança de fase de 90 graus entre a tensão e a corrente no voltímetro de bobina. Assim como resultado, é obtida a medição da potência reativa do circuito. A unidade é o VAR, volt ampere reativo. O nome varímetro é derivado da unidade de medida, né, que o mesmo se destina a medir, né, o volt ampere reativo. Existem varímetros para diversos tipos de aplicação. Em sistemas de grande potência, geralmente se usa o megavarímetro. Aqui nessa figura é um varímetro analógico, nessa outra um digital. E agora eu vou falar sobre os elementos constitutivos do varímetro. O varímetro é composto de um circuito eletrônico que gera um sinal para o sistema de bobina móvel, sendo que este realizará a indicação da potência do sistema. É constituído a partir de duas bobinas, uma móvel, responsável pela defecção do ponteiro, ficando conectada paralelamente ao eixo de defecção, e outra fixa, fixada a molas de torção ou espirais, cuja deflexão irá equilibrar o torque gerado pelas bobinas e permitir a leitura da intensidade da grandeza medida, certo? Aqui é uma bobina fixa, apesar de ter dois núcleos, né? Mas esse enrolado aqui, por onde passa a corrente, ele é contínuo aqui, ó. É um só. É composto aqui por 4 terminais, né? 2 responsável pela corrente e 2 pela tensão. O tipo de circuito a ser medido pode ser o monofásico, trifásico, estrela ou delta, né, que é o triângulo, desde que seja de corrente alternada. As medições consideram que a forma de onda do circuito tem uma característica senoidal, que é uma característica da corrente alternada, né? O varímetro é posicionado verticalmente ao circuito, como eu vou mostrar agora, o posicionamento do varímetro no circuito. Aqui tem a fonte de tensão alternada, aqui uma carga e aqui o posicionamento do varímetro, onde aqui estão os 4 terminais, né, como eu falei antes, onde esses dois terminais é o responsável pela corrente, que vai ficar ó, em série com a carga, e esses outros dois terminais responsável pela tensão vai ficar em paralelo ó, com a carga. Medição de potência reativa. A medida da potência reativa é feita com o intuito de se determinar o fator de potência de um sistema elétrico e, sendo assim, corrigi-lo através de banco de capacitores, caso seja indutivo, ou através de um campo de indutores, caso o φ, né, seja capacitivo. Assim, a potência reativa
é igual a tensão vezes a corrente vezes o cosseno de φ menos 90, que é o ângulo de 90, né, que é defasado. Então, a potência reativa vai ser igual a tensão vezes a corrente vezes o seno de φ. Cuidados a ter com o varímetro. Antes de qualquer ligação, certifique-se de que o condutor terra do instrumento esteja ligado à conexão terra do painel e ou local de instalação. Qualquer interrupção ou desconexão do condutor de proteção poderá causar risco de vida ao usuário. Certifique-se de que as tensões e correntes a serem ligadas ao instrumento sejam compatíveis e o instrumento deve ser desconectado dos sinais de entrada antes de ser retirado da instalação. Aplicações do varímetro. Os varímetros são aplicados em diversos tipos de sistemas e são importantes no gerenciamento de energia elétrica, principalmente nas indústrias consumidoras. É um aparelho útil para medir potência reativa. Normalmente se utiliza em testes de motores de corrente alternada, onde se deseja medir o rendimento. É usado na ponta de painéis de indústrias ou bancada de teste. Aqui é o referencial bibliográfico. E obrigada.